como você, né, mora numa casa que foi projetada pelo Vila Nova, Uhum. então, você teve que se adaptar, mais ou menos, à arquitetura, porque ela não foi feita pensando na família do Marcos, né, foi feita por né, um grande arquiteto. Sim. Então, como é que acontece isso, Isso é o que essa mais me adaptação? encanta na arquitetura, uma das coisas que realmente me fazem pensar, porque eu ia dizer exatamente o que você disse. Uhum, O Artigas não fez a casa para mim, para minha uhum, família. uhum, E, no entanto, a casa me serve lindamente do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, digamos. uhum, A casa, ela é o que uma casa precisa ter: boa insolação, uhum, boa iluminação, uhum, bom contato com áreas externas, na minha opinião, integração entre interior e exterior, um funcionamento adequado, né? uhum, Os quartos estão no lugar certo, a sala, a área de serviço, a área social, um dimensionamento adequado, uhum. né? E o resto é linguagem, é poética de cada arquiteto, que daí você escolhe aquele que se afina com você. Uhum. Oi, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast do Em Casa Pode. Estou aqui com a Júlia. Tudo bem, Oi, Júlia? pessoal, tudo bom? Vamos provocar o pessoal um pouquinho hoje? Vamos. Então, eu queria saber o que você acha. A arquitetura brasileira é boa ou não é? Já pensou sobre isso? E eu trouxe hoje aqui uma pessoa que é super competente, ela está totalmente capacitada para responder a essa pergunta e eu acredito que vocês vão gostar muito do que vai rolar hoje, né, Ju? Uhum. Mas antes da gente começar, eu quero falar da Eletrorastro. Você já conhece as 5 lojas da Eletrorastro? Além de ser o apoiador desse nosso projeto, né, onde a gente traz exclusivamente temas ligados à arquitetura, ao design, à arte. É uma loja, na verdade, é uma marca. São 5 lojas aqui em Curitiba, mega lojas, não só em Curitiba, você vai entrar lá em eletrorastro.com.br, vai conhecer os endereços, com uma enorme quantidade de produtos de iluminação. E ele também, né, a Eletrorastro fornece aqui a decoração do nosso espaço, que é essa luminária que vai ser presenteada ao nosso convidado. E sem mais demoras, vamos falar de você. Tudo bem? Marcos Bertoldi. Olá, Bem-vindo. Bem-vindo. muito obrigado, tudo bem? É um prazer conversar, debater com vocês, Júlia, Rose, Que bom que queridas deu certo. amigas, Prazer é e nosso. vai ser uma delícia. Vai sim. Deixa eu te apresentar. Bom, antes de mais nada, vamos falar que ele tem 42 anos de carreira. Por isso, e não só, né, por isso, mas pelo talento, ele também está habilitado a fazer esse comentário desafiador se a arquitetura brasileira é boa ou não. Ele tem 42 anos de carreira, sendo que desses 40 de escritório. Ele é formado pela PUC, a segunda turma da PUC, anteriormente era a USP. Não, ela se tornou PUC. PUC, Ah, sim, anteriormente era UCP. UCP, UCP. E daí Universidade Católica do e até Paraná. que ela formasse a primeira turma, ela ainda manteria esse nome de UCP, assim que Ah, entendi. depois ela se tornou PUC. Hoje é PUC. Legal. Também fez especialização em paisagismo, foi professor na PUC, foi professor também na UP Positivo, fez graduação, pós-graduação lá, deu aula de projeto. Então, vou começar. A arquitetura brasileira é boa ou não? Podemos nos orgulhar dela? Eu diria que com toda certeza. Eu acho que se há um campo que a gente tem relevância, importância e tem a ensinar, tem algo a dizer, é na arquitetura, né? Entre outros, mas a arquitetura certamente é um deles. Eu vejo a arquitetura brasileira respeitadíssima no mundo inteiro por uma referência para grandes arquitetos o tempo todo e com escola própria, com linguagem própria, com todas as características de uma arquitetura autoral, importante e, a partir disso, muito reconhecida, né? Nós tivemos duas raízes fundamentais para a arquitetura brasileira que acabaram viabilizando todo esse cenário atual,
que é o Vila Nova Artigas, em São Paulo, curitibano, aliás, mas radicado em São Paulo. Você E ainda Oscar, mora na casa dele? eu moro ainda Nós na vamos casa falar. do Artigas, aqui em Curitiba, na casa que ele projetou em 79, uma das últimas casas que ele projetou em vida, e que Oscar Niemeyer. acidentalmente está em Curitiba, né? Uhum. E Ele um ícone. Ele um ícone e pai do que a gente chama a raiz principal da Escola Paulista de Arquitetura, que é uma das principais escolas brasileiras, escola enquanto linguagem, enquanto poética, e Oscar no Rio de Janeiro com a escola carioca, né, que são diferentes, que têm características próprias e que se construíram muito a partir dessas duas figuras seminais, fundamentais, que empurram toda a arquitetura brasileira para o exterior e para o desenvolvimento. E na atualidade, como está essa arquitetura? Eu acho século que vai XXI. muito bem, obrigado, porque essas escolas formadoras, elas geraram frutos, elas se proliferaram através das novas gerações. Então, eu acho que o bonito disso tudo é que não há necessidade de uma invenção, de uma nova escola, talvez. O desenvolvimento dessas escolas já colocadas é muito viável e muito rico em alternativas. E o que a gente vê hoje são escritórios nacionais, principalmente em São Paulo, num franco desenvolvimento do que é a escola paulista, por exemplo, como eu disse, começada lá atrás por Vila Nova, e escritórios cariocas num desenvolvimento da escola carioca, das escolas cariocas. Então, não são coisas que estão sendo reinventadas por cada arquiteto que surge. É muito mais uma apropriação, exato, uma apropriação e um aperfeiçoamento, um avanço, e isso eu acho que enaltece, enobrece e nos dá realmente uma qualidade que faz do nosso país, como você me perguntou, um país relevante. Então não é que tenha um cara lá que foi o tal, e que tem uma linguagem muito particular e somente ele se tornou viável e com o falecimento dele tudo isso acaba. Não, são pessoas que realmente geraram essas possibilidades, uma herança, exatamente. Outra pergunta. A boa arquitetura é boa também para quem mora? Ou para quem habita esse lugar? Eu acredito que a boa arquitetura, principalmente, deva ser boa para quem mora, né? Nós temos no nosso escritório, nosso princípio é sempre, nossos projetos são sempre muito customizados e exatamente para poder atender todas essas particularidades, especificidades, idiosincrasias de cada cliente. Então, a arquitetura é feita para o ser humano, em primeiro lugar. E ou ela atende bem o ser humano, então ela deixa de ser importante e viável, na minha opinião. Né? Porque eu já ouvi alguém falando que quem tem que se adaptar à casa é quem vai morar lá e não o contrário. O que você acha dessa frase? É o ser humano que tem que se adaptar a um projeto arquitetônico? Ou é o contrário? Porque imagino que quando vocês concebem uma casa, ela tem que suprir a rotina, você vai fazer aquilo em cima da pessoa que vai morar lá, vai se inspirar naquela rotina, né? Mas assim, como você mora numa casa que foi projetada pelo Vila Nova, então você teve que se adaptar, mais ou menos, à arquitetura, porque ela não foi feita pensando na família do Marcos, né? Foi feita por um grande arquiteto. Sim. Então, como é que acontece isso, essa adaptação? Isso é o que mais me encanta na arquitetura, uma das coisas que realmente me fazem pensar, porque eu ia dizer exatamente o que você disse. O Artigas não fez a casa para mim, para minha família. E, no entanto, a casa me serve lindamente do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, digamos. A casa, ela é o que uma casa precisa ter. Boa insolação, boa iluminação, bom contato com áreas externas, na minha opinião, integração entre interior e exterior, um funcionamento adequado, né? Os quartos estão no lugar certo, a área de serviço, a área social,
um dimensionamento adequado, né? E o resto é linguagem, é poética de cada arquiteto, que daí você escolhe aquele que se afina com você. Né? Eu escolhi essa casa também, então eu também acabei exercendo meu poder de escolha. Então, eu escolhi alguma coisa que fazia sentido para mim. Né? Mas a qualidade de vida nessa casa, ela oferece para qualquer pessoa. Ela não precisou ser customizada para mim, ela não precisou, porque o ser humano é todo igual na sua essência. Né? As nossas necessidades são as mesmas. Agora, claro, se eu for muito particular e precisar de um estúdio fotográfico na minha casa, um estúdio sonoro, enfim, para gravação, ou daí coisas assim, daí são particulares e o projeto, e a pessoa tem que, naturalmente, solicitar isso na hora que vai projetar a sua casa. Mas saindo dessas coisas muito particulares, no geral, a casa, todo mundo quer a mesma coisa, eu acho. Eu concordo com você. Acho que esses itens até seria minha próxima pergunta. Quais são, como eu, consumidor, considero uma boa casa, né? Eu, morador, do ponto de vista da arquitetura. E é exatamente isso, é luz. A tua casa, tive o prazer de visitar, e ela tem acessibilidade, tem uma rampa muito grande, né? Então, ele já pensou nisso. Sim. Ela tem... Toda aberta, né? Toda aberta, grandes panos de vidro embaixo. Mas também com muita você vegetação. Não vê vizinho, você não perde tua privacidade. Não é um terreno grande. Não é um terreno É em concreto armado, aparente. Quer dizer, a manutenção ela parece sempre jovem. Tranquilo. Depois a área íntima é em cima, né, onde tem a sala de jantar, já com a cozinha. São 5 quartos em cima. 5 quartos. São 2 demi-suites mais a dependência principal. Dela tem um piso intermediário, onde está instalado somente o que ele chamava de estúdio, mas que para nós funciona como uma sala íntima, sempre funcionou como uma sala íntima, inclusive para o proprietário anterior, que essa sala íntima está num meio piso, entre os quartos e a área social. Então, ela está estrategicamente colocada, e depois na área, no que seria uma espécie de térreo, mas que não é um térreo também, mas que está em contato com todo esse pátio externo, então é a sala principal da casa, o jantar, o estar é ali onde embaixo. você me entrevistou. E a cozinha logo ao lado, né? A cozinha ao lado, e daí corre para a área de serviço para frente da casa. Quantos metros quadrados tem a casa? Eu estou com 620, eu dei uma ampliada lá embaixo, na parte do escritório. Que daí tem o teu escritório junto lá também. Que eu acabei colocando lá também, para minha surpresa, nunca foi minha intenção comprar a casa para funcionar também como o meu escritório, mas muito antes da pandemia eu fiz essa experiência, deu certo, então na pandemia eu já estava preparado para o home office. E o terreno tem quanto de metragem? O terreno acho que tem 1.000, algo pois assim. É um tamanho bom, mas você tem a impressão de estar totalmente isolado. Não tem vista para fora, que é uma outra característica, uma coisa né? de segurança, né? Porque você não pode contar hoje com uma visão bonita, ou lá fora, nem sempre é tão bonito. Então, é isso que eu acho interessante a gente trazer. Mas vamos pensar aqui agora, falar um pouquinho mais do Marcos Bertoldi, pessoa, profissional. Qual o projeto teu desses 42 anos que você mais gosta? Não pode E por quê? Eu sempre frustro o entrevistador nessa pergunta, porque... Vai ser diplomático. A gente tem uma relação tão intrínseca, tão emocional com cada um dos nossos projetos, e é um a um mesmo, e são anos de dedicação. Nada a gente fez no final de semana ou em 6 meses. São anos para cada um desses projetos. Então, e a gente nunca teve o projeto B no escritório, projeto C. Eu sempre evitei disponibilizar o escritório para qualquer coisa que não fosse, que eu não acreditasse, que eu não achasse que eu poderia ter um bom resultado com aquele projeto. Então, a cada momento, isso foi verdadeiro. E escolher entre projetos, vocês já devem ter escutado isso de outros arquitetos, é como escolher entre filhos. Né? Porque não tem como dizer. Como dizer qual é o preferido. Sabe quais são as dificuldades que cada um passou. Tem clientes mais difíceis, tem clientes mais fáceis, tem momentos mais difíceis da tua carreira, onde você está menos estruturado. Então, às vezes, as dificuldades são maiores para que você dê excelentes respostas em todos os quesitos.
mas você realmente está muito conectado em cada projeto. Então, e da mesma forma, eu não acho que eu tenha projetos que eu não faria, porque eu só fiz os que eu quis a vida inteira. Você fala muito da autoria, né? Quem vem procurar você já sabe o tipo de projeto que você vai desenvolver. Exato. E, eventualmente, quando vieram equivocadamente, se aproximaram de mim equivocadamente, eu rejeitei os projetos, né? Eu já vi arquitetos reclamando, para mim só aparecem clientes ruins, eu gostaria tanto de um bom cliente para exercer uma arquitetura melhor, mas ele tem um currículo de maus projetos e de maus clientes. Então, os outros que vão aparecer são clientes que querem aquele tipo de coisa que ele fez. Então, é importante saber não, dizer não para os clientes. Para mim foi importante, mas foi assim, eu acho que é fundamental dizer não. Mas eu também entendo que eu tive sempre um certo conforto e uma certa possibilidade para dizer não também, porque eu não dependia única e exclusivamente da profissão. Eu sabia que se eu precisasse, eu teria outras formas de sobreviver. Então, eu também tinha um lugar cômodo. Né? Eu não cobro isso dos outros, mas eu disse não quando precisei dizer não, e disse não em momentos que eu precisava dizer sim, que eram projetos grandes, significativos, que somariam ao escritório, supostamente trariam algo de... aqueles falsos amigos, né, que trariam algo de bom, mas que, no final das contas, eu não deveria atender. É isso que eu ia perguntar, na verdade, né? Hoje a gente conhece Marcos Bertoldi com esses projetos de altíssimo luxo, né? De altíssimo padrão. E uma pessoa que está nos ouvindo, um estudante, alguma coisa assim, pensando, como é que eu chego lá? Né? Eu acho que é uma pergunta interessante de fazer. No começo de carreira, teve algum ponto que você pensou, nossa, esse projeto foi um ponto de virada para eu me colocar como um arquiteto, sabe, do jeito que eu quero ser, do alto padrão? Os clientes que começaram a te buscar já eram clientes de alto padrão, ou já saiu da faculdade já fazendo um projeto incrível? Porque eu acho que é isso que alguns estudantes pensam. Não, eu vou sair da faculdade, eu vou sair fazendo casas gigantescas, maravilhosas. Queria saber como é que foi da tua experiência. Não é assim, é lento, é gradual. E, claro, num primeiro momento, você está muito baseado nos teus relacionamentos, no teu relacionamento. Então, eu antes mesmo de ter o escritório, eu já ia de avião particular com o meu cliente para projetar eu era recém-formado, para projetar uma loja Honda em Ponta Grossa, que depois a Honda publicou, em revistas mundialmente, sei lá, gostaram muito do projeto, e é um projeto que está no meu livro, é o primeiro projeto que eu fiz, e do qual eu me orgulho muito. E já foi passear de jatinho no primeiro? Já fui passear de jatinho no primeiro. Primeiro projeto. Poxa, mas dá uma dica aí pro pessoal que está começando. São relacionamentos que vinham da minha família. É o círculo que você já vive. Exato. Então, isso faz muita diferença para começar, né? Ajuda. E depois... você acaba fazendo muito projeto de interiores quando você está no início, porque os meus amigos, a minha turma, estavam montando seus primeiros apartamentos. Ninguém vai para uma casa de 1.000 metros quadrados quando recém-casado, né? Então, o mais natural eram esses primeiros apartamentos, às vezes de amigos ou de pessoas próximas. E eu fiquei muitos anos sendo visto como arquiteto de interiores. Acho que mais de 10 anos. Quando eu fiz a primeira casa, eu acho que eu já tinha 14 ou 15 anos de escritório. Quando eu fiz o primeiro projeto de casa que foi executado. É uma espera longa, eu considero. E as pessoas se surpreendiam. Mas você faz projeto de residências também? E eu lá, sentado, 14 anos, esperando. Pelo amor de Deus, alguém me peça uma casa. E já aconteceu de projetar a casa, mas não conseguir projetar os interiores, alguma coisa assim? Porque eu sei que as duas coisas, o ideal é que as duas coisas andem juntas, né? É o ideal mesmo? Não tem nem dúvida. A gente fica um pouco frustrado quando não faz os interiores. E acontece agora mesmo, numa casa que nós fizemos, a gente acabou... Passaram por cima dos interiores, porque tinham muita amizade com a outro escritório de arquitetura. A esposa se dava muito bem com a proprietária desse outro escritório, e a gente acabou perdendo os interiores.
E para nós é importante terminar a obra inteira, para nós é importante fazer o interior, o paisagismo, especificar absolutamente tudo que nos for permitido, e até obras de arte e tudo. Mas eu diria que em 70% dos casos, talvez, a gente faça tudo. Daí tem uma quebra, quando eventualmente a gente deixa de fazer algum cada cliente para nós significa 3 projetos, porque interiores, arquitetura e paisagismo. Mas eventualmente a gente não faz os 3, mas é um pouco mais raro, felizmente. A gente gosta de fazer os 3. É bem comum. Não, eu gosto a gente ouve. Eu gosto do projeto dele de casa, mas o interior dele não gosto muito. Ou dela, ou dele. Sim. E eu acho que a gente percebe isso nos projetos que nós recebemos, que o ideal, como a gente já publicou vários de vocês, do seu escritório, a gente vê que tem uma necessidade das duas coisas conversarem, porque você olha uma coisa por fora e quando você encontra outra. Aquilo parece que cria um desconforto. Mas eu queria te perguntar, o que é um cliente ruim? Não os teus, que eu sei que são ótimos. O que é um cliente ruim? Os meus são ótimos, como eu te disse, eu considero os melhores possíveis, os melhores disponíveis, mas a gente lida com eles o tempo inteiro. Muita gente tem a ilusão de que para mim é tudo fácil e que eu não tenho que negociar e que basta eu dizer e tal. Não, tudo é muito negociado, tudo é muito repetido, tudo é checado 1000 vezes se aquela é realmente a melhor opção, e a gente tem que estar muito disponível para essa insegurança do cliente, para eventuais mudanças e tal. Então, para nós ainda é um dia a dia tenso na questão de vamos conseguir fazer o que a gente quer. Não é só você sugerir, você tem que advogar, defender o projeto. Não é assim, você chegou, é isso aqui. A pessoa, então tá bom, Marcos, amém. Claro ou tem clientes que, hoje com muita informação também, acho que eles rebatem, né? Sim, está muito mais fácil, né? As pessoas que me procuram hoje, claro que elas normalmente conhecem o escritório, então elas não esperam outra coisa. E a gente tem uma grande satisfação de acertar muito. Quer dizer, raramente a gente entrega alguma coisa que o cliente vai dizer, puxa, mas me interpretaram totalmente errado. Não existe isso. Mas ajustes e refinamentos e etc., arredondamentos existem o tempo todo. Mas a tua pergunta, Roser, qual é o mau ou bom cliente? Não, um cliente difícil. Não vamos falar de bom e mau, porque a vida não é preto ou branco. Eu quero dizer um cliente difícil. Difícil é o cliente inseguro, né? Que não sabe bem o que ele deveria optar, gostar e que acaba, às vezes, dificultando o teu trabalho. Difícil é o cliente que muda projeto aprovado. Esse é um cliente complicado. Porque ainda tem muito isso? Mesmo com o briefing, mesmo briefando, tem mesmo alterações. Com o projeto acabado em obras. Parede subindo, o pessoal quer mudar. E vamos fazer uma mudança aqui, vamos fazer uma mudancinha ou mudançonas, assim, de... essa quebra tudo isso aqui para mudança, nem mudancinha, nem mudançona. Coisas que mas alteram. Coisas que não deveriam acontecer. Por um exemplo. Um cliente... Eu tinha um terraço projetado para fora do corpo da casa, uma casa que é basicamente um cubo, e o quarto dele estava bem dimensionado, de acordo com o tamanho da casa que era já proposto de início. Quando ele viu o terraço, ele disse, quero fechar esse terraço. Então, era um cubo e uma projeção que era o terraço. Era um terraço em balanço, que era a projeção do cubo. Daí ele fez tivemos que fazer uma casinha em cima desse terraço para atender à vontade. Daí, o teu impasse é o seguinte, ou você faz, ou ele faz. Então, é melhor que você faça. Então, da melhor forma que der para fazer. Da melhor forma que der para fazer. E qual foi a forma que você encontrou? Porque aí o peso visual de cima ficou muito maior, não é? É uma alteração grande. Sim, é uma alteração importante. Felizmente, a casa está cercada por mata muito densa. Então, você pouco observa, consegue ver. E isso está muito alto também.
porque o terreno é um declive muito acentuado. Entendi. Então você tem uma vista então você tem uma... de baixo para cima. É mais quem sabe, como eu sei, do que por alguém que vai observar aquilo. Né? Mas basicamente foi algo feito em vidro, e como ele já tinha uma pérgola metálica na cobertura, com piscina, etc., nós trouxemos essa pérgola metálica também para fazer um teto para esse... Entendi. Branca, uma pérola metálica branca, que faz um teto para esse terraço, e foi fechado com vidro, que inclusive era o que eles não abririam mão também, porque eles queriam justamente uma coisa em vidro, muito mais ainda projetada dentro dessa mata, que é realmente muito densa ali. Pelo que você fala, esse cliente é o tipo de cliente que eu seria. Porque já falei outras vezes aqui, podcast, enfim, gravações, tudo. Eu tenho uma grande dificuldade de, apesar de sou formada em design de interiores, na época ainda da escola técnica, né, antiga, saudosa escola técnica, que era curso de formação técnica, depois que vim para jornalismo e comunicação, publicidade. Mas eu tenho ainda hoje a dificuldade de me ver no espaço. Assim como eu tenho dificuldade quando a gente vai aprovar uma capa de revista, o nosso designer tem que fazer várias opções. E tem eu que sou imprimir visual. para imprimir, eu tenho que olhar. Então, eu vejo que eu, como cliente, poderia ser esse cara. Eu adorei isso aqui, agora eu quero estender meu quarto até aqui. Mas, então, eu estou vendo que eu sou uma cliente difícil. Não, eu acho Seria uma cliente difícil, com certeza. Eu acho que isso envolve, claro, um jogo de cintura e tudo, mas eu acho que você não seria assim. Eu acho que eu devo ser pior que você, porque eu também mudo muito de ideia, porque não saber o teu estilo pessoal, né, numa casa é muito difícil. Então, às vezes a pessoa que já teve um apartamento, já teve uma casa, já sabe como é que é a rotina, como é que vai viver, então consegue brifar melhor, você consegue entender melhor, né, o que essa pessoa vai querer. E eu sinto que quando são imaturos, né, como eu, de vivência, de não saber como é que vai ser a rotina e tal, isso acaba ficando realmente mais difícil. Mas a gente falou de o que é um cliente ruim, e eu queria saber o que é uma arquitetura ruim, na sua opinião. Que uma coisa assim que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que puderam fazer um negócio desses? Tem alguma coisa que você já viu que você ficou chocado, horrorizado? Olha, eu me horrorizo com 99% do que eu vejo. Eu acho tudo muito ruim, falando de arquitetura. Né? Mas então, eu fachada assim, ou de layout? Eu nem me dou o trabalho de analisar comentar. ou de criticar, porque eu considero tudo muito abaixo da crítica. Até para ser criticável, alguma coisa tem que ter alguma qualidade, porque senão você não tem que criticar. Tudo ruim, jogue fora. Para chegar no patamar da crítica, tem que ter alguma coisa. Então, eu vejo tudo muito ruim. E o que é ruim, para mim, muita coisa é ruim, mas tudo que é fora de contexto é gravíssimo. Né? Tudo que... No contexto urbano aqui de Curitiba, vamos falar de Curitiba, dos nossos prédios novos, né? Skyline, para não falar de ninguém. Skyline, Tá. Pois é, vamos falar dos bons, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos acontecendo. Eu acho que a gente está hoje vislumbrando um surgimento de novos incorporadores, uma nova geração de incorporadores, jovens inclusive, e que entenderam que a arquitetura pode vender, pode ser um diferencial a favor do negócio deles, e ao mesmo tempo eles ainda têm uma percepção de que estão fazendo um bem para a cidade, para a cultura. Isso, local. E não só quantos eles metros têm quadrados, essa noção, né? Apesar de tudo ainda ser muito parametrizado, tudo é muito discutido, a parte financeira nunca sai da pauta, mas eles dão um valor porque eles estão fazendo também de um ponto de vista comunitário, social. E isso é bonito e tem gerado alguns novos projetos. E não existia isso antes? Você acha ou melhorou? Eu acho que nós tivemos um florescimento da arquitetura modernista muito importante, da geração que foram os meus professores. Eu acho que eles deixaram um legado para nós raro, das melhores capitais do Brasil, eu acho, em termos de legado desse patrimônio construído, principalmente nessa área corporativa, de edifícios e tal.
E depois, na minha geração, eu acho que houve um hiato, eu acho que... Na tua geração? Na minha geração, eu acho que sim. O que aconteceu Eu na acho tua que geração? perdemos. Eu não sei explicar ainda, eu acho que a história é que tem que contar essa parte, mas eu acho que construtores com menos sensibilidade e escritórios topando o jogo dos construtores e fazendo não qualquer perdendo coisa, negócio. não perdendo negócios e tal. Uhum. E assim, eu acho que um florescimento de enganos, como até coisas que são hoje meio já banais, que todo mundo já sabe que não presta, tipo arquitetura neoclássica. Hoje é até polêmico. É raro quem acha que a arquitetura neoclássica faz sentido hoje em dia. Mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ela parecia ser a solução para muita coisa. E era uma chancela de botar o valor lá em de cima. luxo. Como se isso aumentasse e a gente sabendo que são os prédios mais baratos de serem construídos. Porque os prédios... certamente. Por quê? Porque as janelas são pequenas, porque tudo que eles têm de embelezamento é decorativo e muito barato. É basicamente um guarda-corpo o acabamento é o mais barato possível, é pintura. Agora, vá fazer um prédio contemporâneo com uma arquitetura ousada, estruturalmente ele vai ser muito mais complexo, a construção dessas peças concretadas muito mais complexas também, muito mais aberturas, muito mais envidraçado, muito mais envidraçamento, muito mais esquadria. Então, esses prédios ditos neoclássicos, que supostamente deveriam ser vendidos por uma elite, apesar que está cheio de prédio neoclássico em bairro também, em bairro distante, porque depois caiu no é gosto barato de fazer, então dá para fazer em qualquer lugar, não precisa virou ser, uma moda. não é realmente uma coisa que precisa ser cara e que só uma parte da população vai conseguir comprar, porque eles são baratos. Então, como coisa barata, eles foram muito interessantes para muitos construtores, na minha opinião, com poucos escrúpulos ou muito pouco preocupados com o que eles estavam deixando para a cidade como legado. Nós publicamos uma matéria essa semana e, se você quiser, está lá no nosso site, casasul.com.br. Nós reunimos releases, né? Nós recebemos sempre das assessorias releases dos edifícios que serão lançados. E aí reunimos todos esses, que acredito que são em 6, e foi uma matéria que está como Skyline curitibano. E a matéria começa dizendo que a arquitetura é a vontade a vontade de uma época, né, do povo dessa época, transformada em arquitetura. E agora, o que eu vejo nessa matéria é uma enorme preocupação com luz natural, com todas essas outras questões. Não tem nenhum neoclássico, né? E eles trabalham com vidro, com verde, né? Tá, mas é modinha? Não, é aquela história madeira ali. também, tô vendo bastante Madeira. Uma proporção e tá bonita. Tão bonito, uns edifícios mais baixos, de 6 andares. Sim. E diferentes entre si, mas dentro de uma mesma ideia. Você concorda que esse momento está refletindo isso? Uma arquitetura mais bonita? Eu concordo que, como disse anteriormente, que há mais qualidade na contratação dos escritórios de arquitetura, há mais liberdade para que esses escritórios de arquitetura se manifestem de um jeito mais positivo, de um jeito mais interessante e conveniente. E agora, sim, madeira, materiais naturais, autenticidade em arquitetura, como a gente chama, o que é concreto, o que é madeira. Isso é um conceito que eu aprendi na faculdade. Autenticidade. Né? Não é novidade, não é o pessoal de agora que acabou de descobrir. O contato com natureza, toda boa arquitetura sempre procurou isso, um bom relacionamento com o entorno, com o seu local de implantação, isolamento acústico, térmico, de Paládio. Então, iluminação, todo o modernismo está calcado nisso. Então, são ideias que já estão aí há muito tempo e que às vezes demoram muito tempo para serem realmente assimiladas e valorizadas
mas que para a gente que é da área não são novidade, né? Mas é que isso está expressando essa vontade do povo da nossa época. Isso, aqui, é não que eu acho que hoje, provavelmente, a gente chegou nesse momento. Nesse momento, que legal, né? E Eu isso é celebro. muito saudável também. Eu celebro, Vamos gosto de celebrar. ver Sim. Curitiba respeitando isso, né? Você falou que durante muito tempo projetava apenas casas. E agora você tem um novo sócio, quem é? Felipe Chimansky é O meu Felipe sócio há 5 Chimansky. anos. E vocês começaram a projetar edifícios. O que o incorporador pede a você quando ele te procura para fazer esse projeto, já que você vai pensar dessa forma, né? Que é o fio condutor da tua carreira. Eu acho que os incorporadores mais sensíveis e que buscam um trabalho especial, diferenciado, com qualidades, eles são os incorporadores que acabam batendo a nossa porta, né? Então, eles conhecem o nosso trabalho, conhecem nossa atuação, e nós preparamos o escritório para esse acolhimento, para atender esse tipo de demanda. Então, eu acredito que eles venham atrás de qualidade. A arquitetônica que eles me pedem é um prédio que se diferencie, um prédio que ofereça mais, que extraia mais. Eles vão construir um edifício, então eles querem um melhor rendimento, que seja mais bonito, que seja funcional, né, que seja, ao mesmo tempo, tecnicamente viável, porque os custos também vão sempre influenciam. limitar as nossas propostas. Então, eu acredito que sejam pessoas que estão buscando dar uma contribuição, deixar uma contribuição, além de simplesmente um negócio, uma questão financeira. E você percebe que eles trazem talvez uma vontade de ter maior número de unidades dentro daquele espaço, ou eles pensam diferente? Quero dizer, quanto mais unidades, mais eu posso lucrar. Qual é a demanda hoje da cabeça do incorporador? Eu entendo que nós estamos ainda... que essa viabilização financeira que a gente acaba fazendo, ela é mandatória ainda. Ela vai realmente dar os parâmetros daquele projeto. Então, se dá para colocar, não é uma questão exatamente de unidades, mas de metro quadrado, de metragem quadrada. Então, se dá para colocar 3 mil metros quadrados naquele terreno, ele vai querer colocar os 3 mil metros quadrados. Se dá 5 é 5, se dá 1.000 é 1.000. Então, e como você lida com isso? A gente acata a importância disso, porque a gente quer também tornar o negócio viável e acha que isso não é um impedimento para que a gente faça um projeto com as qualidades necessárias. O que você prioriza, então, quando você precisa... Por onde você começa? Você pensa nessa pessoa que vai habitar, como é que é? Ou no terreno, porque não é uma interrogação, né? A pessoa que vai habitar é uma coisa genérica, né? Pois é. Porque para mim ela é uma pessoa com as mesmas necessidades que eu. Ela quer o que eu quero. Então eu me coloco como usuário daquele apartamento, no caso. Eu quero ter a melhor vista possível, eu quero ter a melhor insolação possível, eu quero ter aberturas generosas que me garantam iluminação, ventilação, etc. Eu quero ter privacidade, eu quero ter uma série de coisas. Então, na verdade, eu faço para mim. E é muito comum eu pensar, eu tomo as últimas decisões sempre. Então, para mim, sempre a minha tomada de decisão foi o seguinte: se eu tinha dúvida, e em algum momento eu ficava em dúvida, uma dúvida muito grande entre duas alternativas, eu nunca perguntei para o cliente qual ele queria, porque se eu não sabia qual era melhor, não era ele que ia tomar essa decisão. O incorporador vai dizer, você que é o expert, né? Então, eu sempre falei, não, eu não estou entendendo ainda qual é a melhor solução, eu vou tomar a decisão e eu vou mostrar para ele a minha decisão. Se eventualmente ele não concordar com a minha decisão, a gente vai procurar alternativas. Mas eu tenho que estar ciente e convencido de alguma coisa. Eu não posso ter essa dúvida, né? Não é permitido. Então, eu sou usuário de tudo que eu faço. E uma vez que eu me coloco dessa forma, obviamente que eu vou fazer o melhor possível dentro de tudo aquilo que está pré-determinado, porque essas construções hoje, ao mesmo tempo, elas estão muito
profissionalizadas. Então, o quarto tem que ter uma medida X, não pode ser de Qual largura. Vamos falar de O quarto de casal, 3,20. 3 metros quadrados. Não, 3,20 de largura. E metragem quadrada total. Não se fala tanto em metragem quadrada total. 3,20 de mas largura. Vai para 12, mais ou menos. Uma das paredes tem que ter 3,20, é isso? Na largura da cama, em frente à cama. Entendi. Raramente vai se aceitar o quarto de casal com menos de 3,20. Também com mais, também não, já acham que já estão exagerando. Então, tem muitos parâmetros desse 3,20 de largura. 3,20 de Onde eu vou colocar minha cama de costas e na frente... Para ter circulação em volta. 1,20 m na frente. Porque já visitei alguns projetos, quando eu estava procurando apartamento até para comprar, eu visitei alguns espaços que eu falei, gente, aqui não cabe uma cama de casal, a não ser que ela esteja grudada na parede. Então, para um dos dois sair da cama, teria que sair rolando por cima, vai pulando por joelho. Mas aí são exatamente os projetos que não estão nesses parâmetros tão rígidos e tão já pré-determinados. Então, essas construtoras, elas sabem muito elas bem se preocupam com o que elas precisam. E é meio bobo isso, eu acho, porque o consumidor hoje ele está muito informado. Então, não interessa se é um prédio mais popular ou um prédio com valor agregado mais alto, a pessoa quer qualidade. O que ele quer de poder é a mesma coisa. Sim. Então, eu tenho visto, também sou consumidora, recentemente comprei um apartamento, você vai lá e vê que aquilo lá, você vai colocar uma cama maior, por exemplo, uma king, né? E a queen cabe, tá? Mas a king não. E se você tem uma altura maior? Então, eles vão percebendo isso e eu acho que as marcas têm que perceber que elas continuam trabalhando para as pessoas, não as pessoas lucro é para importante, elas. obviamente, para É o qualquer empresa, né? Mas do sucesso. Esse é o objetivo final. E a gente gosta de trazer essa visão de alguém com a tua experiência, né? A tua capacitação, para deixar isso muito claro. O consumidor vai, em algum momento, ele vai dizer, nossa, minha amiga comprou um apartamento lá que ela tem que entrar de gatinhos na cama. É né? Ou abre a escada porta, que você bate a cabeça na viga para subir a escada. Olha como isso irrita no dia a dia. Mas desculpa, te interrompi. Então, voltando lá, o quarto seria isso. Esse é um padrão aceitável. Tem uma série de parâmetros. Tem construtores que aceitam banheiros enclausurados, só com duto de ventilação. Tem construtor que não aceita, em hipótese nenhuma. O Marcos Bertoldi aceita? Eu banheiro aceito. Enclausurado? Eu aceito. A gente já fez alguns com banheiro enclausurado. É claro que é muito melhor um banheiro aberto, iluminado, etc. Mas dá para ter um enclausurado com uma boa ventilação. Em determinadas situações, não tem como escapar. É banheiro mesmo ou é lavabo? Banheiro. Banheiro eu acho preocupante. Dutado, banheiro dutado. E de alguma Por maneira isso que alguns construtores não aceitam, porque eles acham que vão esbarrar em muita gente que não vai aceitar aquele tipo de solução. E daí não vai vender. E se a pessoa comprar, vai reclamar. Eu não acho que daí não compra, né? Não, pois é, mas ela... A pessoa que valoriza isso... Você, por exemplo, nunca morou num apartamento que tenha esse tipo de banheiro. Sempre tem uma ventilação. Você vai morar lá, aquilo vai ficar tudo mofado? Olha o trabalho que dá e além de tudo é insalubre. Não, eu acho que bons banheiros com ventilação por shaft, assim, né? Eu acho que eles não ficam mofados, né? Tem todo um parâmetro. Eu nunca ouvi falar que eles mofam. Eu espero que não. Os dutos são dimensionados exatamente para que isso não aconteça. Entendi. Mas eu vejo há um bom dimensionamento, tem engenheiros por trás de tudo isso. E eu não vejo acho que se mofassem realmente já estaria uma coisa descartável. Vamos ver, a gente já saberia. Vamos conferir. Seriam descartados. O que mais? O que mais que você acha fundamental nesse uso do espaço? Aí eu não estou falando nem de coisas que eu acho fundamentais, eu estou falando muitas vezes dos parâmetros que eles vão pedir. Que eles vão exigir ou dos quais a gente não tem como escapar. E para isso tem largura de terraço, tem tamanho de sala. Eu não tenho todos esses parâmetros de cabeça e eles variam um pouco de construtor para construtor. Mas todo construtor ele tem a sua cartilha e ele não vai abrir mão, normalmente, do que ele considera importante para o consumidor que ele quer atingir. Né? Mas digamos você, não vamos esquecer os incorporadores que são teus clientes. Que tipo de habitação que você não moraria para você, que você não conseguiria ser
feliz e saudável? Olha, como eu te disse, a maioria do que eu vejo por aí. Tem que ser só Artigas, então. Mas assim, eu também moro pelo lado de fora, né? É. Eu não moro só dentro da casa. Então, eu tenho que ter o bem-estar de entender aquilo como algo superior, como algo... Teu parâmetro já está lá em cima, que né? teve um pensamento, Uhum. que tudo aquilo ali tem um porquê, né? Então, eu nem estou avaliando só a qualidade de cada ambiente, do quarto, do banheiro. Eu estou vendo Do aquilo todo. como um projeto de interesse ou não. Então, para mim, realmente seria um castigo morar em qualquer coisa que não atingisse esses patamares de excelência. Mas que eu vejo muitas obras assim. Mas, infelizmente, são uma minoria. A arquitetura, como todas as artes, ela tem uma tendência de se entrincheirar. Ela não é uma coisa acessível para todo mundo. Isso. Né? Então, artes plásticas é complexo. Você ou estuda aquilo, ou você realmente só vai ver se a corzinha está boa, se você gosta da cor ou daquela forma, se aquilo te diz alguma coisa. Você faz análises superficiais e grosseiras. Para você realmente se aprofundar em artes plásticas, você tem que ter uma certa erudição. A arquitetura da mesma forma. É erudição. Então, ou você realmente se aprofunda naquilo, ou então você não é obrigado a ter interesse naquilo, nem a perder às vezes teu não tempo valoriza, nisso. né? Não entende. Contrate um arquiteto que seja esse cara que vai te dar esse subsídio. Eu o tempo inteiro, eu me sinto educando as pessoas e transferindo conhecimento para as pessoas. Os meus clientes, eles saem todos apaixonados por arquitetura. 3 deles já foram estudar arquitetura. Que legal. Inspirou. Porque é uma matéria apaixonante. É verdade. Quando você começa a entender, né? Quando você começa a avançar, você não larga. E uma vez que você aprendeu, você também não volta para trás. Você não quer o anterior ao que você sabia. Mas como chegam essas pessoas para você? Porque o Jaime Bernardo já esteve aqui também, nos deu uma entrevista, participou do podcast, e ele falou que o dinheiro mudou muito de mãos, né? Entendemos que as pessoas que, por exemplo, encomendavam, sei lá, um estilo clássico, elas tinham conhecimento do que era o clássico, do que... Agora fala-se de... Old money, quiet luxury. E hoje a arquitetura, temos pessoas, como a Nelly disse, que o dinheiro mudou de mão. Tem muita gente emergente, com grande poder aquisitivo, buscando uma arquitetura, só que sem entender. Então, acaba... Sem a erudição. Pendendo pro brega, sabe? Aquela pessoa que ganhou muito dinheiro. Ele não chegou a dizer não isso. Não disse isso, mas assim, não tô falando que são todos, mas assim, aquela pessoa que fica muito encantada com o dinheiro e acaba daí, sei lá, comprando um super carro e pintando de cromado, alguma coisa assim. Não tem a cultura, isso não quer dizer nada, né? No caso, porque é ela que vai morar ali. Mas eu quero dizer, hoje, quando se utiliza, por exemplo, um mármore, que é um elemento... que é quase uma obra de arte quando você coloca num espaço. Será que vou pôr um ônix e colocar luz atrás? Será que eu tenho conhecimento, e eu me incluo nisso, apesar de estar nessa área, eu estou todos os dias aprendendo. O que é perene? Todos os dias estou aprendendo. O que é perene? O que tem valor? O que é cultura? De onde veio esse tal do neoclássico? Eu adoro quando eu vou para fora do país, principalmente, e vejo aquelas obras clássicas. Sim, todos adoramos. Aí, trazendo para o Brasil, aquilo realmente não tem nada a ver. Sim. Mas será que eu moraria num prédio neoclássico? Talvez. Não sei. Entende? Então, quando falta isso para a pessoa que é o teu cliente, a gente procura trazer isso aqui, né? O que é isso? O que é aquilo? O que estão dizendo por aí? Mas eu não posso te dizer o que é que você deve fazer ou como você deve habitar. Mas voltando àquela pergunta, sendo mais objetivo, o dinheiro mudou muito de mãos. Como está a cultura hoje desse cliente? Ele está bem informado? Eu sempre associei o gosto mais contemporâneo ao cliente old money. Entendi. Porque eu acho que ele é o cara que viu o mundo, que viajou, que entendeu que o Renascimento aconteceu há 500 anos atrás e que ele não precisa comprar isso para ser
valorizar de alguma forma. Então, eu acho que o cara que educado, porque eu entendo o old money como a geração que finalmente se educou. Os primeiros ganharam dinheiro para as segundas e terceiras se refinarem. E o cara refinado, para mim, não é o cara que faz a casa clássica, nunca fez. Para mim, o cara que fez a casa clássica sempre foi o new money. E hoje, seu dinheiro mudou de mão, e isso sempre se fala isso, também não é uma novidade falar isso, mas eu acho que sim, tem sempre uma mudança que acontece, e muitas vezes esse dinheiro em mãos novas, ou ele vai buscar o clássico para se autoafirmar, porque é o que ele viu nos bairros nobres da cidade dele, é porque ele acha que aquela é a maneira de mostrar que ele é rico, ou ele vai, às vezes, para um modernoso, um moderno cafona, exagerado, caricato de novela. Qual que é o moderno cafona? O de novela, vamos pensar. Muitas das casas que você vê em novela. Uma coisa meio de E esse moderno, cenário, com muita assim. informação, com muitos materiais, com muitas formas, com proporções grandiosas que não são as proporções humanas, e moderno ao mesmo tempo. Aquelas portas, né? Portas, tudo Imenso. grande, uma ostentação. Um monte de colunas que não cabem. Um moderno que eu queira ostentar, que não faça o menor sentido técnico, que não faça o menor sentido social, enfim, de espelhamento da época e tal. Então, tá cheio disso por aí. Então, esse eu acho que é o cara new money aí no momento. Se for analisar, eu tenho mais old money no escritório do que gente que ganhou dinheiro agora. São famílias muito tradicionais, com dinheiro na família há muito tempo. Esses são os meus clientes. Que bom! E quando tem algum novo, você procura educar? Como é que você trata? Quando tem um novo, ou ele entende os nossos propósitos, a nossa linguagem, a nossa poética, ou ele não vai ser um não vai cliente para frente. nós. Feliz com você. Eu queria perguntar, não o que é brega, porque brega é uma questão, a gente traz sempre isso, faço sempre essa pergunta aqui. Não o que é brega, mas o que o Marcos Bertoldi jamais teria em casa. Olha, não teria nada falso na minha casa. Falso que você diz? Um móvel antigo que não fosse antigo, por exemplo. Uhum. Um tapete persa que não fosse persa. Qualquer coisa fake eu não traria para dentro de casa. Um murano que não é murano. Um murano que não é murano. Qualquer coisa desse naipe está fora do meu radar. E o que é hoje uma coisa que você ainda almeja ter na tua casa? Se é que você já não tem tudo, né? Porque olha que casa. Eu estava conversando sobre isso com pessoas da minha família, acho que ainda ontem, eu não tenho mais onde colocar coisas na minha casa. Manda lá para casa. Foi o que me disseram também. A família entrou na fila. Tem um lugar. Eu vou ter que abastecer as casas, depois eu começo a mandar para tudo que vai sobrar, com certeza. Não, eu acabei de comprar um apartamento na praia. O interessante é que ele tem bolas, né? São de cristal, murano, né? Aqueles pesos de papel, e eu também tenho. Meu Deus do céu. Podem trocar. Eu nunca vi na casa de ninguém aquilo. Você não tem aquilo. ideia da minha casa como está hoje, porque eu resolvi investir em cerâmicas. Daí eu comecei a procurar todas as cerâmicas que eu gostava, comprei várias. Ai, é uma delícia tua casa. A gente nunca gravou ela, né? Tem que gravar. Acho que não. Vamos gravar, Marco. Quero que as pessoas, se você permitir, conheçam, tenham essa experiência. Vai ser um prazer. É maravilhoso, é um banquete. Só que eu preciso me dar uma reorganizadinha. Tá bom, manda para casa, então eu fico lá com as tuas coisas. Todas as coisas colocadas provisoriamente, que não tenho de pôr. Eu estou com quadros no chão, porque também eu preciso receber todos que eu comprei para poder reformatar. Quadros no chão? Você tinha quadro por tudo, não tem mais parede lá. Eu estou mudando, estou fazendo trocas de prateleiras para criar novas paredes. Tem alguns que eu... E loucamente eu comprei um anteontem, acho que no final de semana, que tem 1,90 m por 2,90 m. De quem? Comprei do Tony Gratton. Não conheço, mas vou Ele é um buscar. cara novo aqui de Curitiba. De Curitiba, que maravilha! De Curitiba. Gosto muito dos artistas locais, acho que todo mundo teria que dar essa contribuição. Eu concordo. Então, o Tony faz cerâmicas, eu conheci ele como ceramista, eu fui atrás das tais cerâmicas no meu momento de comprar cerâmica, que foi há meses atrás. E daí eu comprei 3 cerâmicas dele, mais ou menos desse tamanho cada uma, que eu não tenho de pôr. E agora ele publicou um quadro que ele estava começando a pintura. Eu falei, Tony, eu tinha encomendado uma outra cerâmica dele. Eu falei, Tony, acho que vou
querer trocar, porque essa outra cerâmica você não fez ainda e tal. O quadro vai custar mais, mas eu pago a diferença. E assim foi. Então agora vai chegar uma coisa daqui uns 3 meses, mas essa não precisa estar na nossa gravação. Mas essa vai ter 3 metros. E eu sei lá o que eu vou fazer com isso. Você, pelo prazer de estar rodeado. Como é que você vê os artistas locais aqui? Nós batemos muito nisso. Valoriza, tudo bem, Claro. Picasso e tudo mais. Nossa, Mas, tem, gente, tem vamos artistas valorizar incríveis daqui. Tem excelentes artistas. Nossa, quem você Na diria minha aí? geração já tinha. Os da minha geração, Eliane Prolich, Geraldo Leão, Rossana Guimarães, Mazé Mendes. É difícil citar porque a gente vai esquecer alguns que a gente Sim, ama mas também. é bom para as pessoas também Mas irem tem lá muitos buscar. artistas excelentes. Da geração nova. Da geração nova, novos, novíssimos, eu tenho bom, agora vai começar a dar amnésia. O Rubem... Não é Rubem. Eu me esqueci, daqui a pouco Depois a gente põe lá, você fala, a gente coloca no link. Tem o Tony, que é a novíssima geração também. Tem esse menino que está com uma exposição no MUMA, que eu tenho trabalhos dele em casa, ele é muito novo também. E, enfim, eu vou atrás também desses novos para me rejuvenescer, né? Pra Isso, gosto novos olhares. Sim, É o olhar novos deles para essa época. E os teus clientes, eles entendem a importância também de artistas locais? Como está isso hoje? Ou independe disso? Olha, assim, eu vendo menos arte do que eu gostaria, porque até chegar em comprar a obra de arte, normalmente é a última coisa que a pessoa vai colocar. Então a gente já teve uma relação, como eu disse, de anos, desgastante, porque tudo foi negociado, tudo foi difícil e tudo foi, né, buscado do que a gente poderia ter como alternativas. E daí tem os móveis, e não são coisas baratas. E acontece, às vezes a gente consegue vender obras de arte, mesmo antes do cliente ter os móveis todos colocados, porque ele também tem paixões e quer ter alguma coisa já de arte. Às vezes inspira, né, o projeto a decoração, também. Sim. Então, mas eu procuro sempre incluir artistas locais nas minhas especificações. Que bacana. E isso é muito nacionais também, quando é o caso. Mas eu ainda acho que as pessoas compram pouca arte. Eu vejo assim, eu tenho clientes que são muito sensíveis para arquitetura, muito sensíveis para design. Em terceiro lugar, a arte. Tem também os que têm coleções e gostam e compram. Tenho vários, não posso ser injusto. Mas eu diria que são, em primeiro lugar, nessa ordem, mais apaixonados, às vezes até por design do que por arte. Mas são todos salvos, porque gostar de arquitetura, gostar de design, gostar de arte, mesmo que seja mais de uma ou mais de outra, eu salvo todos. Legal. Olha, nosso tempo aqui já está acabando, que delícia conversar com você. Tem muito mais assunto. Quem sabe a gente faça outro podcast só falando de arte. Só sobre como arte. Educar nosso olhar para a arte. Eu preciso muito aprender isso, porque eu sou aquela que gosta. Aí eu gostei desse quadro, não me interessa quem fez. Não sei se isso é bom ou ruim, mas claro que também sei admirar, né? A obra, os contemporâneos eu já não me encaixo muito, mas também é questão de gosto, né? Tudo é questão de aprofundamento. Também, sabe? De entender. Quando você entende, você gosta. Isso. Agora, é claro, eu não sou a melhor pessoa para dar esse feedback para vocês. Virou acumulador. Mas acumulador de arte. Acumulador de tudo. Mas muito obrigado pelo convite. Vamos sempre fazer um prazer. Uma próxima, quando vocês Vamos quiserem. Pensar, Legal. sim. Foi um prazer, foi gostoso. Muito bom, obrigado pelo teu tempo aí. Eu sei que você é super ocupado, né? Abriu mão de um outro compromisso para estar conosco. E siga a gente lá, então, se ainda não assistiu nossos podcasts. Falta, tá? Vou correndo fazer isso assim que chegar no escritório. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá na Apple. Tá no YouTube, a versão em vídeo. Eu gosto mais de ouvir. Excelente. Né? Mas quem quiser olhar como a gente é bonito aqui, simpático, né? Faz na academia. Tem a oportunidade Tem também. Essa oportunidade. Essa rara oportunidade, essa chance. Então, não deixe também de conhecer, né, a Eletro Rastro, pelas duas coisas. Luminária. Por nos apoiar, né, e por permitir que a gente traga pessoas como você aqui e pela qualidade do que eles oferecem. Fica o presente para você. Obrigada, Júlia, né? Obrigada, minha companheira de
de sempre. Obrigada a vocês que nos seguem. Se quiserem temas que a gente traga aqui também para o podcast, Comentem e compartilhem com os amigos, né? Essas informações que a gente traz hoje aqui para vocês é para vocês viverem cada vez melhor, né? Com essa autenticidade e valorização de quem a gente é, com a ajuda desses profissionais que a gente traz aqui, com essa capacidade como é do Marcos Bertoldi. Obrigada, então, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.